será que eu tenho jeito para ser comercial? Será que eu nasci para ser comercial? Será que eu tenho veia comercial? E será que algum dia eu vou ser um top performer? Esta é das perguntas que mais me fazem, sobretudo por pessoas que ainda não alcançaram um patamar de desempenho, um patamar de resultados que gostavam de alcançar, que tinham expectativa de já ter alcançado a dada altura. E esse é um tema que eu gosto muito de falar. Porquê? Eu acredito que qualquer pessoa pode ser um comercial. Okay? E eu vou repetir. Eu acredito que qualquer pessoa pode ser um comercial. Agora, será que qualquer pessoa pode ser um top performer? Aí são duas coisas completamente distintas e que exigem um set de competências e de habilidades e de capacidades completamente distintas também. E é precisamente sobre isso que vamos falar neste episódio do Pressão de Fecho. Bom dia a ti que estás desse lado, o meu nome é Michael São Lázaro e este é o Pressão de Fecho. E como já sabes, vamos falar sobre o que é que faz com que um comercial se torne num top performer. E, embora eu acredite que qualquer pessoa possa ser comercial com relativo sucesso, ok? Não é preciso um set de skills ou de competências muito elaborado, nem muito fora da caixa, para que qualquer pessoa se torne um comercial com sucesso relativo. Mas é preciso um set de competências e de habilidades completamente distinto dos restantes profissionais, dos restantes comerciais, para nos tornarmos um top performer e, sobretudo, esta é a parte mais importante, um top performer que consiga alcançar resultados acima da média de forma consistente a médio e a longo prazo. Este set de competências divide-se aqui em dois quadrantes. O primeiro é o quadrante comportamental. Há a necessidade de se ter um determinado set de competências, de skills na área comportamental. E o quadrante técnico. Há a necessidade de termos um set de skills e de habilidades, de competências na parte técnica, no que toca à profissão comercial, no que toca à área de vendas, para nos conseguirmos tornar um comercial de referência. E neste vídeo nós vamos tratar sobre a parte comportamental. Porquê? Porque a parte comportamental antecede a parte técnica. Nós podemos ser muito bons tecnicamente, mas se a parte comportamental não estiver alinhada, não estiver muito bem definida para nos possibilitar alcançar resultados acima da média, a parte técnica vai servir para muito pouco. Porquê? Porque não vamos ser capazes de executar. E embora a parte comportamental esteja ao alcance de todos nós, okay, a maioria das pessoas não tem, primeiro, a clareza para perceber o que é necessário da nossa parte em termos comportamentais para estarmos esse patamar acima de todos os nossos colegas. E algumas pessoas, embora tenham essa clareza, mesmo que essa clareza lhes tenha sido transmitida por uma terceira parte, não têm a predisposição necessária para agir em conformidade com esses aspectos comportamentais que são inerentes a um comercial de alto desempenho. Eu trouxe-te aqui 6 desses aspectos comportamentais que é necessário tu teres alinhado e tu teres muito claro para ti mesmo, de forma a que consigas tornar-te um top performer. Podia ter muito mais, ok? São certamente muito mais que 6, mas estes 6, na minha ótica, são os mais importantes. E agora, não significa que tu tenhas que estar constantemente focado, constantemente atento a estes 6. Porquê? Provavelmente, a dada altura, um destes 6 aspectos comportamentais será o teu estrangulador. O que é isto de estrangulador? Será aquele ponto de bloqueio que está a fazer com que os teus resultados não subam de nível, que os teus resultados não subam de patamar e não comecem a ganhar outras proporções. Provavelmente tu já terás 2 ou 3 destes aspectos comportamentais alinhados com aquilo que é necessário estar alinhado para tu conseguires ser um top performer, mas eventualmente haverá aqui um deles que te está a bloquear, que está a pôr em causa os teus resultados. Este estrangulador pode ser diferente dependendo da fase da tua vida em que tu estejas, dependente da fase do teu percurso profissional em que tu estejas. Portanto, embora eu te vá dar os 6, a minha sugestão para ti, a minha proposta para ti é: percebe qual destes é que pode estar a bloquear, qual destes é que pode estar a pôr em causa os teus resultados e foca-te primeiro nele. Depois de ultrapassado, procura o estrangulador imediatamente a seguir e foca-te nele. E vai-te focando um a um até conseguires, passo a passo, começar a alcançar os resultados que tu tanto queres. Então vamos falar sobre o primeiro. O primeiro fator comportamental que é imprescindível para um top performer é
ter um objetivo muito claro que ele pretende alcançar fruto do seu trabalho. Quando eu digo objetivo, podes trocar esta palavra por propósito, por ambição, por desejo. O mais importante é que ele esteja muito claro. Tu estás a trabalhar para quê? E muitos de nós está a trabalhar pura e simplesmente porque precisa de um trabalho. Pura e simplesmente porque precisa de pagar as contas. E é engraçado que, embora todos nós gostássemos de atingir resultados acima da média, a verdade é que há muita gente que não sabe para que isso serviria. Ok, teria mais dinheiro, teria um nível de vida, se calhar, acima daquele que tenho, conseguia proporcionar uma vida melhor aos meus filhos, à minha esposa, eu próprio conseguiria gozar um pouco mais da vida, mas isso não é claro, isso não é objetivo, isso não é específico o suficiente para te fazer correr atrás do próximo cliente, dos próximos clientes, da próxima venda, das próximas vendas. O teu objetivo precisa de ser muito claro. O que é que tu queres alcançar e de que forma é que o teu trabalho te pode ajudar a alcançar esse objetivo. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 19 anos, eu decidi casar. Eu decidi comprar casa. E eu sabia que eu tinha que pagar o meu casamento e que eu tinha que pagar a minha casa. Os meus pais não tinham possibilidades financeiras nem para pagar o meu casamento, nem para pagar a minha casa. E isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Porquê? Porque me obrigou a ter um objetivo muito claro e a trabalhar para ele. Aos 20 anos comprei a minha casa. Aquela fase entre os 19 e os 20 anos foi provavelmente a fase em que eu estive mais produtivo em termos comerciais. Foi a fase em que eu mais vendi, foi a fase em que eu mais ganhei dinheiro e foi a fase em que eu mais conquistei coisas grandes na minha vida. Porque para um miúdo de 20 anos conseguir comprar uma casa, pagar o seu casamento, pagar a sua lua de mel a cash, é um feito considerável. E se eu conseguir com 20 anos, qualquer pessoa que esteja a trabalhar na área comercial também o consegue. Só este objetivo, só este propósito, só esta ambição é que te vai dar a resistência, que te vai dar a força necessária para partires pedra, ok? Para desbravares terreno, para aguentares os nãos, para aguentares as frustrações, para aguentares o horário muito maior do que aquele que te exigem todos os dias, para aguentares fazeres mais do que aquilo que te exigem todos os dias. Se tu não tens este objetivo, se tu não tens este alvo, como qualquer ser humano que está programado para poupar os seus recursos, nós estamos programados para fazer menos e não para fazer mais. Aquela pessoa que está programada para fazer mais do que o que lhe pedem naturalmente é a exceção e não a regra. Nós que somos a regra, e eu estou incluído nessa regra, nós somos programados para poupança de recursos. Portanto, se não tivermos este alvo muito claro, o que vai acontecer é tirarmos o pé. E isso vai pôr em causa os nossos resultados até no limite, sairmos da área comercial porque achamos que não temos perfil comercial. Há uma pequena parte dos comerciais que, mesmo não tendo um objetivo muito claro, é movido por ego, é movido por reconhecimento, é movido por moral, por posição no seu trabalho. E está tudo certo relativamente a isso, ok? Não está errado, mas mais uma vez, essas pessoas são a exceção e não a regra. É mais provável tu seres a regra do que seres a exceção. E falo de mim mesmo. Eu preciso ter esse objetivo, senão o que vai acontecer é instintivamente eu tirar o pé e pôr os meus resultados em causa. Segundo fator comportamental, os ingleses ou os americanos chamam-lhe de laser focus. O que é este laser focus? É um foco altamente afunilado para o seu trabalho, para os seus resultados. Um comercial top performer sabe que ele tem que vender, ok? Sabe que se ele quer alcançar um objetivo, ele tem que estar preocupado única e exclusivamente em vender. Tudo o resto cai para segundo plano. Ele foca-se na venda, foca-se no seu trabalho e tudo o que se está a passar na sua vida cai para segundo plano. Inclusive, entra numa espécie de desequilíbrio em termos de vida pessoal, profissional. Não há nada de errado com isso, ok? Para haver progresso acima da média, é importante haver esse desequilíbrio. Pensa na altura em que tu andavas na faculdade, eventualmente. Grande parte da tua vida foi posta de lado porque tu precisavas de estudar. Grande parte das noites que tu podias ter ido, grande parte dos jantares a que tu podias ter ido, grande parte da farra, da borga a que tu podias ter ido, tu tiveste que abdicar, sobretudo na altura dos exames. Porquê? Porque tinhas obrigatoriamente que estar focado na tarefa que estava à tua frente e
de conseguires alcançar os resultados que precisavas de alcançar para estares um passo mais próximo de construir a vida que tu tanto querias. Imagina, eu não sei se já te aconteceu, eu já fui relativamente obeso, eu já pesei 90 kg, para uma pessoa de 1,75 m é considerado obesidade, e quando eu quis emagrecer, eu tive que ter um foco super afunilado, um laser focus naquilo que era o meu objetivo de perder peso, ok? E então isso fazia com que, quando eu fosse jantar fora com os meus amigos, eu não podia comer a mesma coisa que eles comiam. Eventualmente havia restaurantes que eu recusava-me a ir porque sabia que me ia sentir bastante mal por não poder usufruir daquele momento com eles. Mesmo as compras cá para casa, havia uma série de compras que, embora a minha namorada, embora a minha esposa quisesse fazer, eu tinha que bloquear, eu tinha que dizer que não, porque eu tinha um objetivo que não podia ser posto em causa pelo facto de haver comida aqui em casa que não era suposto eu comer. Obviamente que isso criou um desequilíbrio, não só nos meus relacionamentos de amizade, como no meu relacionamento pessoal, como inclusive no meu trabalho. Esse momento em que eu tive que perder peso, em que eu tive que estar altamente focado na minha saúde, nesse momento houve uma quebra dos meus resultados. Porquê? Porque quando eu coloco a minha energia num objetivo, eu tenho que retirar esse recurso, que é energia, tempo, foco, do outro objetivo. Então este desequilíbrio é sempre necessário para que haja progresso. Quando tudo na tua vida está muito equilibrado, incluindo este equilíbrio vida-trabalho, dificilmente vai haver progresso, quer numa área da tua vida, quer noutra área da tua vida. No seguimento deste, um terceiro fator comportamental que os top performers precisam necessariamente de ter é um alto sentido de prioridade. Do que é prioridade? E nota que eu não disse prioridades. Porquê? Porque prioridade implica que haja só uma. E um comercial tem muito claro que no trabalho dele há uma prioridade. E essa prioridade é fazer vendas. Tudo o resto não importa. Tudo o resto é uma pedra de tropeço no seu caminho para alcançar aquilo que é o seu objetivo, que é fazer vendas, ganhar dinheiro e estar um passo mais próximo de alcançar ou de conseguir conquistar aquilo que é o seu objetivo, a sua ambição ou o seu propósito. Um comercial mediano, que somos a maioria de nós, eu vou-me incluir, não há problema nenhum, embora em termos de resultados eu saiba que sou um top performer, eu vou-me incluir neste comercial de meio de tabela. A maioria de nós o que é que faz? É, sempre que há uma distração, e eu nem vou pôr aspas nesta palavra, eu vou usar esta palavra com intencionalidade. Sempre que há uma distração que o faça fugir daquilo que são as suas atividades enquanto comercial, eles fogem e encontram justificações para isso. Eu vou dar aqui um exemplo de algumas destas distrações. Tudo que seja trabalho operacional, tudo que seja trabalho administrativo, tudo que seja trabalho documental, tudo que seja trabalho de acompanhamento dos seus clientes que já não lhe dão dinheiro, mas que, como foi ele que os trouxe, ele sente-se responsável pela sua experiência junto da empresa e muitas vezes não tem que o sentir porque isso é trabalho de outra pessoa ou de outro departamento. Tudo aquilo que sejam atividades que os façam desviar das principais atividades comerciais, daquelas atividades que verdadeiramente os aproximam das vendas, o que eles vão fazer é fugir. Porquê? Porque vender é difícil. Porque vender custa. Vender sai-nos do pelo. E todas estas outras atividades operacionais, administrativas, documentais, de acompanhamento, são relativamente simples, são relativamente fáceis, são pelo menos mais fáceis do que vender. Então a maioria de nós desvia-se. Um top performer não. Um top performer sabe que a sua prioridade é vender. Tudo aquilo que o faça afastar das atividades que lhe trazem vendas, ele pura e simplesmente põe de lado. Mesmo que digam que ele é um mau profissional, mesmo que digam que ele é um mau colega, mesmo que digam que ele é desleixado, que há muita coisa que ele se recusa a fazer, não há problema nenhum. Um top performer sabe que tem que ter as costas largas e tem que aguentar muitas vezes este tipo de boquinhas. Para quê? Para conseguir ter os resultados que ele precisa de ter. Quando eu era miúdo, eu trabalhava numa loja de telecomunicações. Nós vendíamos telemóveis, vendíamos acessórios e tudo aquilo que se vende nas lojas de telecomunicações. Não hoje. Hoje vende-se muito mais, mas tudo aquilo que se vendia na altura. Eu lembro perfeitamente, eu tinha, lá está, se calhar tinha 17, 18 anos, já nessa altura tinha este sentido de prioridade de que o meu trabalho aqui é vender. Tudo aquilo que não implicava vendas, eu não fazia. Recusava-me
plenamente a fazer, desde fazer montras, até fazer arquivo, até fazer trabalho de sinistros, que nós vendíamos seguros para telemóveis. Havia toda uma série de burocracia e de procedimentos que não traziam vendas que eu me recusava a fazer. Porquê? O meu foco, a minha prioridade era vender. E obviamente que eu ouvia todas estas bocas, que era um mau colega, que era desleixado, que não cumpria ordens, que devia ser despedido, que deviam chamar a má atenção, mas quando tu tens resultados, quando tu és um top performer, praticamente tudo te é justificado, desde que os teus resultados o justifiquem. Não és tu que justificas, são os teus resultados. Eu tenho um motto, eu tenho um lema meu que é: resultados falam mais alto. E resultados vêm antes de todas as coisas. Obviamente que há aquelas questões que nenhum de nós as pode ultrapassar, ok? Sobretudo questões que nos sejam impostas de forma obrigatória. Mas tudo o resto que nós possamos pôr de parte para não perdermos o foco daquilo que é a nossa prioridade e o nosso objetivo, põe de parte, ok? Tudo aquilo que tu possas passar, passa. Pede ajuda aos teus superiores, pede ajuda aos teus chefes, à tua empresa, aos teus responsáveis. Explica-lhes e justifica com os teus resultados. Sem resultados é impossível isto acontecer. Com resultados, praticamente tudo te é permitido. No seguimento destes três, há um quarto que para mim é fundamental.